Que a paz e a graça de Cristo Jesus possa abençoar a sua vida neste momento. Eu convido você a prestar atenção à leitura que faremos da Palavra de Deus e fazermos uma rápida meditação sobre um tema interessante das Escrituras. Constantes do Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso de número 12, que diz assim: Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, vós façais também. Uma das lições mais preciosas das Escrituras, sem dúvida alguma, é a humildade. A humildade é você se sentir não inferiorizado ao outro, mas é se colocar numa posição de servo com relação ao próximo. A Bíblia Sagrada nos ensina sempre ter honra pelo outro, considerando superior a nós, para que tenhamos uma conduta de honra em relação ao outro e também de humildade com respeito ao outro, sensibilizando-nos com a instrução de Jesus, porque Jesus aqui, quando lavou os pés dos discípulos, ele se reduziu no sentido de dizer que, sendo ele mestre, ou seja, superior aos demais, se abaixou, se reduziu ao ponto de lavar as partes mais inferiores do corpo do ser humano, que eram os pés, em sinal de simplicidade, de humildade. É claro que nós entendemos o texto das Escrituras não como uma regra doutrinária, mas como um exemplo, como ele mesmo próprio disse, que a partir daquele evento que ele realizou com os discípulos, ele estava dando um exemplo de que, sendo ele Senhor, não deveria se considerar como tal, mas também deveria servir ao seu próximo. A ideia, portanto, que é transmitida no texto das Escrituras é de que nós precisamos nos sujeitarmos e servirmos uns aos outros. Entretanto, dentro dos propósitos e da vontade de Deus, seguindo rigorosamente o que nos ensinam outros textos das Escrituras. Não é servir simplesmente por servir de qualquer maneira, mas é servir dentro de um contexto ensinado pela palavra de Deus. Não podemos, por exemplo, receber uma instrução de servir de uma forma obrigatória e impositiva. Isso acontece muito no meio religioso. As pessoas obrigam as outras a um trabalho serviçal porque elas se acham superiores, invertendo exatamente o significado proposto por Cristo Jesus. De modo que nós precisamos praticar o serviço de um para com os outros, a diaconia. Eu sei que existe um ofício nas Escrituras nas quais os homens são convocados, selecionados e separados para o diaconato. Mas o termo diácono, ele é próprio do serviço cristão, de modo que todos nós poderemos entender que a igreja é um corpo de diáconos no que diz respeito ao servir um ao outro. O ofício de diácono tem uma função específica. Uma vez consagrado, o oficial ele tem um papel de execução para as obras voltadas para a assistência social. Mas a questão do diaconato como um todo diz respeito ao serviço que cada um pode e deve prestar ao outro. Precisamos aprender essa lição porque temos essa instrução de Cristo Jesus. Uma vez que Cristo se reduziu a si mesmo, como Paulo fala aos Filipenses, no qual diz o texto da epístola de Paulo, que sendo Deus, não levou em consideração o ser igual a Deus, antes tomou a forma de servo, reduzindo-se a si mesmo, ou seja, humilhando-se a si mesmo. Nós deveremos tomar tal atitude. Temos que ter uma prática de humildade, não simplesmente externa, mas interna, que possamos domar o nosso coração a esse serviço, ao serviço da humildade, porque primeiramente nós precisamos orientar o nosso coração na prática, e isso vem através de uma ação e de uma operação do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos permite sermos orientados por Ele. Paulo diz que nós devemos praticar o fruto do Espírito Santo, onde todo o conjunto ali colocado do fruto faz necessário nessa hora para que possamos ser humildes, com
todos e principalmente com a igreja e também, obviamente, com Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida neste momento e agraciar o seu coração com esta meditação. Seja Deus gracioso e te abençoe.